Te agradecemos, ó Deus, pela disposição do seu coração em estar aqui conosco nessa manhã e te agradecemos por cada ouvinte, por cada irmão que busca nesse tempo difícil se prover da palavra de Deus, se alimentar, se abastecer. Por isso, dispensa sobre nós toda sorte de bênçãos, bênçãos emocionais, bênçãos de saúde física e bênçãos espirituais, que nossa fé seja renovada no Senhor. Te somos gratos e de já eu impetro a tua bênção e que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão, a consolação, o poder, a autoridade do teu Santo Espírito seja com toda a Igreja de Deus reunida por toda a terra. Em o nome e por amor a Jesus. Amém. Esteja atento, acompanhe, com certeza virão preciosas lições para edificação e encorajamento da nossa fé. Que Deus nos abençoe em Cristo e abençoe a vida do nosso querido professor Marcos. Amém. Graças e paz, irmãos. Deus nos abençoe. Queria saudar os nossos irmãos que estão aqui trabalhando na divulgação das mídias sociais, Facebook, Instagram e mais tarde YouTube. Quero saudar os irmãos que estão nos acompanhando em todas essas mídias, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados, já há algumas semanas o mundo está acompanhando estarrecido o crescimento violento desse vírus tão mortal, ainda desconhecido dos profissionais e pesquisadores de saúde. O número de infectados em todo o mundo pela Covid-19 já ultrapassou 600 mil e o número de mortos passou a casa de 28 mil pelo mundo, segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins. Perdoe o inglês. Os mercados financeiros em todo o mundo encontram-se em pânico e acumulando seguidas perdas, como atingiu também em cheio a renda de milhares de famílias, em particular aqui a brasileira, deixando ainda mais vulneráveis os mais pobres. Todo esse cenário de ficção científica é real. Dentre todos esses problemas, irmãos, causados como o fechamento de fronteiras, o isolamento social, o cancelamento de jogos, de eventos sociais como casamentos, aniversários, congressos, eventos, entre outros, vem também inúmeras teorias da conspiração pela internet, os vírus manipulados, as fake news. Tudo isso tem trazido medo, angústia e preocupação, inclusive entre os cristãos. No Brasil, até o momento, já registramos 114 mortes e 3.904 casos oficiais de Covid-19. Mas, no entanto, nesta manhã, quero trazer uma mensagem de alento, conforto, segurança ao seu coração. Gostaria de ler com os amados irmãos um texto bem conhecido da igreja, um texto que se encontra em Salmos 124, um salmo de Davi, cujo título é Deus, nosso protetor e nosso libertador. O salmo diz assim: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que nos deu sobrepesa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma como o pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador, que fez o céu e a terra. Amados, este salmo muito conhecido, um salmo de Davi,
faz parte de uma coleção de textos chamados Salmos de Romagem, ou Salmos de Degraus. Esses salmos, eles são uma coleção de 15 salmos que se encontram aí desde o Salmo 120 ao Salmo 134. Davi escreve, portanto, 4 salmos desses, entre eles o Salmo 124, o Salmo 122, o Salmo 131 e o Salmo 134 são salmos de Davi. O Salmo 127 é um salmo de Salomão, seu filho. Portanto, dessa coleção de salmos de romagem, esses salmos que eram entoados, cantados nos momentos de peregrinação até Jerusalém, pelos romeiros que ali se encontravam, pelo menos 3 vezes ao ano, nas principais festas que os judeus celebravam, como a dos pães asmos, a da Páscoa e tabernáculo. Segundo a lei de Moisés, pelo menos uma vez ao ano, esses judeus deveriam celebrar essas festas em Jerusalém. E pelo caminho, eles iam salmodiando, cantando, entoando louvores e bendizendo ao nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor havia feito em suas vidas. Esse salmo também, ou essa peregrinação é simbólica. Ela nos traz aqui uma simbologia de que eu e você estamos caminhando firmes para Jerusalém celestial. E embora todas as lutas, todas as tempestades que queiram se levantar sobre as nossas vidas, elas não terão vitória. Por quê? Porque o nosso Deus estará ao nosso lado. O nosso Deus é o Deus de poder, é o Deus consolador, é o Deus que está presente em toda e qualquer dificuldade. Amados, e esses salmos, eles falam disso. Esses salmos expressam o sentimento do povo de Deus, o sentimento mais íntimo que aquele povo tinha em relação ao seu Deus, que é um sentimento que cada um de nós, às vezes, temos em momentos de dificuldades, em momentos de angústia. Aqueles salmos revelam a angústia daquele povo, o lamento, mas também expressam a confiança, a certeza, a alegria de que na adversidade existe um Deus, e um Deus todo-poderoso, que está ao nosso lado, e esse Deus é este que está conosco todos os dias. Não será nesses momentos de dificuldade, amados, não será nesses momentos ímpares na história do mundo e do Brasil, que o temor se abaterá sobre a vida de todos aqueles que procuram buscar a face do Senhor Jesus. E este salmo é bastante ilustrativo, pois ele traz aqui uma certeza firme do salmista, que toda a esperança está em Deus, porque Ele é um Deus libertador, um Deus de vitória e um Deus tremendo. Aqui, Davi expressa todo esse sentimento quando ele diz: não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel. Davi, então, conclama a todo o povo de Israel a lembrar sobre as maravilhas deste poderoso Deus. Provavelmente aqui nós temos 3 momentos nos quais Davi provavelmente poderia ter escrito este salmo. Um dos momentos, amados, que nós poderíamos citar em relação à escrita deste salmo, seria um momento no qual Davi enfrenta aquele gigante Golias. Essa narrativa você encontra em 1 Samuel 17, no qual Davi, ainda muito jovem, levando alimento aos seus irmãos num campo de batalha, em homens experimentados em guerra, em homens valentes, mas que naquele momento estavam temerosos porque havia apenas um homem alto, muito forte, e que se achava poderoso acima do exército de Israel. E o exército de Israel, naquele momento, tremeu, foi desafiado por aquele gigante Golias. Davi, então,
cheio da autoridade e do poder de Deus, da certeza de um Deus protetor, da certeza de um Deus libertador, com a sua pequena funda e uma pedra, acerta o gigante, e esse gigante cai por terra. Então, se não fora o Senhor, Davi, que estivesse ao vosso lado, esse gigante jamais seria derrotado. Então, nesta manhã, amados, que essa mensagem entre profundamente em nosso coração. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, que o diga Marcos, que o diga você que nos acompanha, se não fora o Senhor, o Deus protetor. Então, provavelmente, neste momento que Davi tem provado a sua fé, ele poderia ter escrito este salmo, esse salmo de louvor, esse salmo de exaltação pelos momentos passados de grande dificuldade, amados. Outro momento provável da escrita desse verso seria o momento em que Davi fugia de Saul. Ali temeroso, quando Saul descobre que Davi seria o escolhido de Deus para reinar sobre Israel, toma sobre ele toda inveja, toda a ira, e intenta matar Davi. Pelo menos 12 vezes você observa esse intento sendo promovido por Saul. Então, naquele momento de angústia, naquele momento de fuga, naquele momento, quem sabe, de muita tristeza que passava no seu coração, mas em todos eles, Davi observou a provisão de Deus, Davi observou a proteção do libertador de Israel, o Senhor dos exércitos. E se não fora o Senhor, Davi novamente não teria tido êxito nessa vitória. Amados, é preciso ter uma confiança firme, uma confiança neste Deus que está operando e opera em nossas vidas, em meio a todas essas adversidades que, embora tentem se levantar sobre a igreja do Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as preocupações de algo que poderá vir, o desemprego, a crise econômica, todos os mercados em crise, um possível colapso, tanto da economia quanto do sistema de saúde. Isso certamente nos deixa entristecidos, isto certamente nos deixa temerosos, isso certamente nos deixa com incertezas do que há por vir. Entretanto, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente têm o Deus de Israel como seu protetor, sabem que todos esses momentos, eles terão fim. E todos esses momentos, eles vão passar, porque o Deus de Israel está ao nosso lado. Um terceiro ponto, ou momento, no qual Davi poderia ter escrito este verso, seria o momento em que Absalão, seu filho, provoca um golpe de Estado, o retira do poder. Davi segue também fugido, entristecido por algo que ainda é muito mais íntimo, que é um filho que persegue o pai. Neste momento de angústia, Davi também é liberto pelo Senhor dos Exércitos. Nesse momento também Davi poderia ter escrito este verso: se não fora o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, que o diga Davi, que o diga Israel, que o diga a igreja do Senhor. O Senhor, amados, estar ao nosso lado. E o que a gente observa neste Salmo 124 é uma lição de que o salmista presenciou isso de uma forma evidente na sua vida. A libertação dos momentos de perigo, a libertação no qual eu e você estamos, tendo a oportunidade de ter, porque temos o Senhor dos Exércitos como nosso libertador. O Salmo, então, divide-se em 3 momentos. O momento no qual Davi
parece perdido por todas essas aflições, por todas essas angústias, por todas essas tribulações que parecem estar atormentando a sua alma. E aí, este momento que você observa do verso 1 ao verso 5, é o momento em que Davi trata sobre isso. É um momento que Davi também reconhece que se não fosse o Senhor que estivesse contra ele, as águas o teriam engolido. Talvez fazendo referência aqui à passagem no deserto, a passagem pelo Mar Vermelho, ou quem sabe a passagem pelo Jordão, vindo à memória de Moisés, aquele momento também tão difícil, tão tenebroso na vida do povo de Deus, mas ele reconhece, mais uma vez, se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, as águas o teriam engolido. No verso 4 e 5, ele continua: as águas teriam me submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Amados, quando Moisés, ou quando Davi retrata no verso 1, Deus estar ao nosso lado, algo profundo vem ao nosso coração. E um exemplo do contrário disso, eu tiro de um episódio da minha vida. Quando eu era criança e estudante ainda, muito cedo, no Colégio Batista, meu pai me colocou numa aula de futebol de salão. Ali, como um bom pai, ele me equipou, ele comprou uma caneleira, comprou um tênis novo, comprou uma camisa, comprou um calção bonito e pagou aquele futsal para mim. O problema, meus irmãos, é que todo instante eu ficava no banco de reserva. E tinha um amigo que jogava futebol muito bem. Ele não estava bem equipado como eu estava, mas ele era sempre escolhido. E quando ele era escolhido, o time no qual ele jogava sempre vencia. Ele era um diferencial, ele era um jogador que, como dizem por aí, desequilibrava o jogo. E quando Davi estar aqui visualizando um Deus que está ao nosso lado, é este Deus que, quando ele entra, toda a impossibilidade de incerteza de perder o jogo, ela desaparece, porque ele é um Deus poderoso, é um Deus que está ao nosso lado. O apóstolo Paulo já retrata isso em Romanos 8, 31. Disse: se Deus não estivesse ao nosso lado, ou melhor dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na parte final desse texto, de Romanos 8, Paulo também diz: será angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou qualquer outra criatura, nada nos separará do amor de Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Davi vai usando aí, amados, 3 figuras para expressar o que acontece quando Deus não está ao nosso lado. Davi, quando Deus não está ao nosso lado, o que acontece? Ou o que aconteceria? Seríamos tragados, engolidos por um terremoto. Essa é a figura que Davi demonstra aí no verso 3. Seríamos engolidos como um terremoto. Essa terra ia se abrir e iríamos cair, mas Davi diz que o Senhor, estando ao nosso lado, não vamos ser engolidos. Uma segunda metáfora que Davi usa em relação a isso é a metáfora da fornalha, a metáfora da ira como uma grande fornalha, quando ele diz:
quando a sua ira se acendeu contra nós. Uma fornalha que tudo destrói, mas se não fora o Senhor que estivesse ao seu lado, isso teria acontecido. A terceira figura que Davi utiliza aí é a figura de uma enchente, de uma grande torrente, de uma água impetuosa que passa, que teria passado, que teria destruído. Provavelmente, alguns de nós vivemos ou ainda vamos viver momentos de grande turbulência, como estamos vivendo nestes dias, alguns mais, outros menos. Momentos que nos trazem angústia ao nosso coração, momentos que, às vezes, nos colocam cabisbaixo, nos colocam tristes, nos deixam desanimados a até servir ao Senhor. Mas, neste momento, Davi lembra, é neste momento que eu devo clamar ao Senhor, é neste momento que eu devo buscar ao Senhor, porque Ele está a me ouvir, porque o Senhor é que está ao meu lado. Então, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, que eu diga a Israel. E Davi segue, agora ele conclama ao povo a bendizer ao Senhor, a louvar ao Senhor. No verso 6 e 7, Davi diz: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Ora, Davi aqui, muito bem, fazia referência ao leão. Davi, ainda muito jovem, lutou com o leão, lutou com o urso. E Davi vinha em sua mente a lembrança desse grande animal, uma presa. Para esse animal seria muito fácil. Então, o Senhor Jesus diz, bendito, ou melhor dizendo, Davi diz, bendito o Senhor que não nos deu por presa. Dificilmente uma gazela sai das presas ferozes de um dente de um leão. Mas Davi, reconhecendo este Deus soberano, esse Deus tremendo, reconhece que em meio a esse dificuldade, em meio a esse animal tão selvagem, existe saída. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. Os amados conhecem, não é, a armadilha de passarinho, aquela muito usada, ou que era muito usada no interior, Arapuca. Quando eu era criança também, gostava de ver os amigos, porque minha mãe não deixava que eu saísse, mas gostava de ver os amigos ali, nas suas caçadas, prenderem um animal, né? Obviamente que não é bom um animal que voa, você deixar preso, mas como criança eu achava aquilo algo tão bonito, não é, de se ver prender um animal, como a habilidade de alguém poderia prender aquele pássaro. E alguns vinham sem os pássaros na mão. O pássaro não tinha caído naquela armadilha. E talvez é essa visão de uma armadilha de pássaro que Davi tem em sua lembrança, talvez quando criança, quando menino, de um laço do passarinheiro que se quebra e não pega o pássaro desejado. Assim mesmo, o Senhor quebra o laço, destrói a lança, destrói o valente e nos dá a certeza de uma proteção, porque Ele é o nosso libertador. E, amados, e Davi termina o salmo expressando a sua total confiança no Senhor. Davi expressa uma confiança de que o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus
e da terra. Esse Deus poderoso do qual Davi fala aqui, é o Deus que eu e você adoramos, é o Deus que eu e você cultuamos, é o Deus que está presente aqui, é o Deus que opera milagres, é um Deus libertador e é um Deus que, acima de tudo, enviou o seu Filho Jesus para nos dar a certeza de uma vida eterna, pelo seu maravilhoso sangue derramado na cruz do Calvário. Eu e você, apesar de todas essas ameaças que possam estar ao nosso derredor, a mais terrível é as ameaças espirituais, aquelas que nos afastam de Deus, aquelas que nos deixam mortos, aquelas que não nos deixam seguir a Cristo. Essa é a pior das ameaças que um cristão pode enfrentar. Mas de todas elas, o Senhor nos livra. Então, o Senhor é o Deus sempre presente, é o Deus libertador, é o Deus que está do nosso lado, é o Deus que faz maravilhas, é o Deus que nem sempre, aprendemos aqui também, vai nos livrar dos perigos. Nem sempre estaremos, libertos de todas essas tempestades, de todas essas tribulações. Às vezes os perigos físicos, os perigos temporais, eles virão. Mas o que o salmista diz aqui é a certeza de que Ele sempre estará ao nosso lado. Aqui aprendemos que todas essas dificuldades, elas servem para que eu e você possamos crescer cada dia mais na presença do Senhor, para que Deus possa trabalhar em nós a moldagem do seu Filho Jesus Cristo, e é algo que requer de nós um momento de acreditar e saber que nessas angústias, nessas tribulações, o Senhor tem moldado em nós o seu caráter. Amados, aqui gostaria de terminar dizendo aos amados irmãos que Deus age ao nosso favor, que Deus nos livra dos perigos, que Deus nos livra de situações de riscos materiais e principalmente de situações de riscos espirituais. Ele nos protege, Ele nos corrige, Ele nos sustenta aqui neste mundo. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, e Ele estará ao nosso lado. Lembrando das grandes e gloriosas promessas, o quanto Ele é fiel e justo para cumprir. Porque Deus é o Criador de tudo que há no céu. Deus criou o céu, Deus criou a terra, por isso Ele pode atender os casos mais difíceis. Amados, é por isso que o salmista cultua esse Deus, é por isso que o salmista bendiz a esse Deus Todo-Poderoso, é por isso que o salmista tem certeza da proteção e da libertação desse Deus Todo-Poderoso, porque ele sabe que é um Deus criador do céu e da terra. Ele fez todas as coisas. Então, por isso, nos casos mais difíceis, o Senhor tem a solução. Amados, tudo está sobre o seu controle. O nosso Deus é o Deus que controla todas as coisas. É um Deus que está sobre o controle. E não existe nada maior que o nosso Deus. Então, desta forma, amados, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso libertador. Que Deus continue a nos abençoar nesta manhã, de forma poderosa. Agradecemos aos amados irmãos que estiveram conosco
nesta transmissão via Facebook, Instagram. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento. Que Deus nos abençoe, mas tenha a certeza de que Deus está agindo e Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar, amados irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, gratos por este momento, Senhor, que Tu tens falado de forma profunda ao nosso coração. Senhor, que Tu tens consolado o coração daqueles que sofrem, daqueles que estão temerosos, Senhor, pelos seus empregos, pela sua saúde, Senhor. Agora, de uma forma toda especial, eu venho Te pedir, Pai, por essas famílias, eu venho Te pedir, ó Pai, pelo Brasil, eu venho Te pedir, ó Pai, pelo mundo. Tu tenhas misericórdia, Pai, que Tu venhas enviar o Teu socorro. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Pai, de uma forma toda especial, e assim nos dar o consolo, como assim Tu deste ao salmista, Senhor, pois Tu és o nosso protetor, Tu és o Deus libertador, e se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós teríamos, Senhor, com certeza sido consumidos, mas Tu estás ao nosso lado, Tu és o nosso Deus, o nosso libertador, e a Ti clamamos, Senhor, e a Ti pedimos todas essas coisas, em Teu nome, em o nome de Jesus, amém.